E simbora, meu povo! É isso aí, Sasquatch voltou ao comando aqui para deixar um pouco o programa mais animado, né? Bom, e a gente já está no ar com o programa Voz da População, vem com a gente. DDD 11 96783 6666. A gente fala com 502 cidades no estado de São Paulo através do programa Voz da População no SBT. E a informação não para aqui na tela. Vamos lá, preste atenção nessa matéria com exclusividade aqui do SBT. Olha só. Foram quase 10 anos sendo abusada por quem deveria amar e proteger. A primeira vez aconteceu quando Micaela estava na adolescência. Que eu me recorde mesmo aos 15 anos, né? E demora aí uns 3, 4 anos para você entender. Até porque eu morava, né? Eu residia com a pessoa que é o meu pai. Ela cresceu em um lar violento. A mãe a apanhava do marido e, para se livrar das agressões, fugiu. Micaela e as irmãs ficaram. Essa era a manipulação chave que ele usava. Se você não deixar, se não acontecer, tem elas. Se você não permitir, eu tenho acesso a elas. Para proteger as irmãs mais novas, ela enfrentou a dor e o medo sozinha. Até que conheceu o atual marido, hoje pai de suas 2 filhas. Para ele, contou a verdade e procurou a polícia. Anos depois, o agressor foi preso e acusado de 7 crimes sexuais, uma pena de 40 anos. Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que quase 65% das vítimas dos estupros registrados no país são menores de 13 anos. 10% destes casos são de crianças com menos de 4 anos de idade. São 166 vítimas de violência sexual todos os dias. Em abril, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça estendeu o tempo para que vítimas de abuso sexual busquem uma indenização contra o agressor. O prazo agora é indeterminado e passa a valer a partir do momento em que a pessoa adquiriu total consciência dos danos do abuso. Muitas pessoas colocam no inconsciente, sem perceber, tudo aquilo que aconteceu com elas e não acessam durante décadas. 95% dos casos de assédio contra a criança acontecem por pessoas que as conhecem e que frequentam a casa delas. 75% é por pessoas da família. A punição ao agressor se faz necessária no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, mas é a informação que pode quebrar o ciclo da violência. Reconhecer os sinais de forma precoce, oferecer apoio à vítima e, principalmente, denunciar são ações essenciais para proteger aqueles que são mais vulneráveis. Campanhas como a Não Se Cale, do Tribunal de Justiça de São Paulo, trazem a conscientização e fazem o alerta, como explica a idealizadora do projeto. Nós todos somos responsáveis pela proteção das nossas crianças e adolescentes. A prova se faz através da oralidade, então com o depoimento da vítima, tomado de forma muito cuidadosa, também testemunhas da época que perceberam mudança de comportamento, para quem essa vítima revelou. Hoje, aos 35 anos, Micaela construiu uma nova história. Para ela, a cura está no amor e no acolhimento. E a notícia não para no programa Voz da População. Agora você vai acompanhar uma ação da gangue da Marcha Ré. Bandidos chegam com um carro na frente de uma loja durante a madrugada. Eles utilizam o carro para destruir a porta de ferro. Dá uma olhada nas imagens, olha lá. O motorista engata a marcha ré do carro e, na sequência, aí invade a loja, olha lá. Invade a loja, abriu a loja. Aí eles começam a invadir, roubando tudo que é do cidadão de bem. Né? Tudo flagrado pelas câmeras de segurança. Olha lá, Isso daí é uma loja de celular, pelo que eu estou vendo, né? Os bandidos pegaram dezenas de aparelhos de celulares, também notebooks. Eles fugiram e depois de 5 minutos, né, da invasão, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender um dos criminosos. Vamos dar uma olhada na ação, olha lá. Olha lá, eles foram bem rápidos, né, gente? Deu para perceber que a quadrilha é rápida. Eles já sabiam o que queriam, né?
com essa pessoa que pegaram, porque pegaram um só do bando, né? Tem outro motorista que está ali no carro. Não, tem 1, 2, 3, tem 4, tem isso, 3 ali, mas o que estava dirigindo 4, né, pelo que eu vi. Prenderam um só criminoso até agora. Com ele tinha 40 aparelhos de celulares e 7 notebooks. O comparsa ainda é procurado com o restante dos produtos desta loja. A Polícia Civil está investigando, né? É um absurdo, porque é quem que está aí? É quem paga imposto, né? O dono da loja. Paga funcionário, o prejuízo é gigantesco. Então, Fabrício Fernandes chega com outras informações. Pode rodar. Vamos lá. E você, sabe, vê o programa aqui no SBT, a programação da melhor TV brasileira? Vou dar uma dica para vocês, hein? Roda. Hoje, 3h30 da tarde. Simbora fofocar! E tem fofoca boa e quente. Com tudo, Brasil! E você vai decepcionar. Você aí de casa não pode perder. Fofocalizando. E hoje completa um mês de um crime que choca a cidade de Vinhedo, em nosso estado. O jovem Iago foi vítima de latrocínio em plena rodovia Anhanguera. O nosso programa está acompanhando este caso desde o começo e a família pede justiça. Reportagem especial de Fabrício Fernandes. Olha só. Bom, a notícia não para no programa A Voz da População. Imagens de uma câmera de segurança registraram um exato momento em que um bandido se passa por motoboy. Ou seja, se passa por um cidadão de bem, né? O ladrão percebe que tem um carro parado na rua e vai em direção para roubar o motorista que tinha parado com um carro nesta rua. Vamos ver. Olha só, a imagem ali na tela para você. Ele vai lá, dá uma olhadinha pro lado, volta, né? E aí o carro tá lá, né? Só que o homem percebeu que seria roubado e saiu na disparada com o carro. O ladrão tentou impedir a fuga, mas não teve jeito. Dessa vez a bandidaggem se deu mal, né? Dessa vez ele não conseguiu roubar. Mas você viu só? Ele estava com roupa de motoboy ali, tá? Desceu, olha a malandragem. Ele desceu, foi até ali, né? Tipo que vou entregar alguma coisa para casa, né? Olha lá o vagabundo. Aí ele volta, quando ele volta o cara já acelerou, ele já estava engatado a primeira. Ele foi ligeiro ali, ó. Foi ligeiro. Perdeu. Deveria estar preso, né? Esse vagabundo aí, ó. Tá solto aí, ó. Vai tentar assaltar outra pessoa. Faz nada da vida. Vagabundo. Fica só buscando... É, vagabundo, né? Eles ficam só buscando a maldade. Vem tá trabalhando, tá arrumado de motoqueiro? Pô, tem tanta coisa pra fazer como motoqueiro? Não, ele fica procurando pra achar pra roubar, né? Bom, agora a gente vai mostrar um caso de uma tentativa de sequestro relâmpago. Um homem lutou com os sequestradores para impedir que ela pudesse ser colocada no carro dos criminosos, ou seja, é isso? Uma mulher, ele impediu, começou a dar porrada nos caras. Segundo o relato da vítima, ela estava em uma rua, em um carro, um outro veículo bate atrás. Quando a vítima desceu para conversar com quem causou essa colisão, já falei sobre esse tipo de sequestro aqui, hein? Já falei sobre esse tipo de sequestro aqui no carro. Aí, eles desceram e aí os rapazes começaram a empurrar o homem para dentro do carro. A vítima luta para não entrar no veículo, era uma vítima, não é ela não, é ele mesmo. Luta para entrar numa vítima. E aí o detalhe que aconteceu é que isso daí aconteceu na frente de uma escola. E os alunos estavam na hora da saída. Ou seja, tinha bastante gente na rua. Aí testemunhas começaram a gritar e os ladrões fugiram e até agora não foram presos. Mas foi um susto, né, gente? Foi um susto. A vítima acabou não sofrendo ferimento, mas sofreu um trauma, um susto. Imagina você estar lá dirigindo o teu carro, né? Imagina você estar lá dirigindo o teu carro, de repente bate atrás do teu carro, aí você desce para ver, quando você desce para ver, os caras começam a te jogar para dentro do carro deles, meu Deus do céu. É perigoso. Quando baterem no seu carro, escuta o que eu estou falando, e for numa rua escura, sai fora, vai andando, deixa o carro, vai acelerando até chegar numa avenida. Parou numa avenida, tem gente, aí você desce do carro. Senão não desce não, tá? Senão não desce não. Agora tá começando a ter esse tipo de crime.
Polícia Civil de Guarulhos está investigando esse caso, hein? Está investigando esse caso. E a notícia não para aqui na tela do SBT. Reportagem chegando na tela do programa A Voz da População. Roda. Francisca Márcia, Isabelle Pereira, Sophie Marie são 3 certidões de nascimento, todas da mesma pessoa. Francisca Márcia nasceu em Tapajé, no interior do Ceará, em 1992. Assim foi registrada pela mãe biológica. Meses depois, recebeu um segundo registro, agora como Isabelle Pereira. Até que foi entregue por essa mulher, Maria Núbia Saldanha, a um casal francês que viajou ao Ceará para buscar a criança. Nessa época, meus pais me compraram, entre aspas, por $2.000 na época. Tem um preço muito alto, como se eu fosse uma venda, uma compra, um objeto que eles compraram, né? Eu tive muita sorte porque os meus pais são muito bons comigo, então eu consegui achar minha família biológica, mas não tem, tem outras crianças que não têm toda essa sorte. Na França, ela ganhou o nome de Sophie. Conta que teve uma infância feliz e que os pais nunca esconderam que ela era adotada. Na adolescência, resolveram procurar a família biológica. Foi quando essa história ganhou um novo capítulo. Em 2014, Sophie viajou até o Ceará e conheceu a família em que nasceu. Descobriu até que tinha um irmão gêmeo. A mãe disse que entregou a filha à intermediadora porque era muito pobre. Eu falo com ela todos os dias, eu falo com meus irmãos. Minha mãe não tinha condição de me criar, mas ela pediu ajuda também para meu pai de ajudar. Núbia, a intermediadora que também teria negociado outras adoções, chegou a ser condenada por tráfico internacional de crianças, mas os crimes foram prescritos. Há registros de pelo menos 10 casos na mesma cidade. Entre 2021 e 2023, na Justiça Federal, segundo o Conselho Nacional de Justiça, cresceram os casos de tráfico internacional de pessoas que chegam ao judiciário. Eram 5 processos em 2021, 8 em 2022 e 18 no ano passado. A maioria de pessoas traficadas para exploração sexual, seguido de adoção ilegal e trabalho escravo. O número até parece pequeno para um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas não é bem assim. Os casos não são registrados. O tráfico de pessoas é um desafio para as autoridades de segurança pública, porque quando as vítimas são aliciadas, muitas vezes elas acabam nas estatísticas de desaparecidos. Os casos em que a polícia chega mais perto dos criminosos são de tráfico para exploração sexual. Segundo o Ministério da Justiça, nos últimos 3 anos aqui no Brasil, 505 pessoas foram presas acusadas de envolvimento com esse tipo de crime. A maioria delas foi flagrada tentando traficar brasileiros para a Europa e Ásia. Depois que a pessoa é traficada, a porcentagem de resgate é de 1%, que é de colocar, porque principalmente quando ela sai do país, você tem muitas coisas, você tem federações envolvidas, você tem consulados envolvidos, então isso causa uma dificuldade muito grande de acesso. A Dandara é vice-presidente de uma ONG que atua no Brasil, Índia e Honduras no combate ao tráfico internacional de pessoas. Ela alerta sobre o uso das redes sociais para aliciar as vítimas. Por que os casos aumentaram? Porque agora eu tenho rede social. E é uma rede social internacional. Então o modus operandi, ele entrou a tecnologia. Então eu consigo vídeos da pessoa, imagens, e aí conversas, né? Você vai conversando com a pessoa por meses até que ela acredita. Aos 32 anos, Sophie prefere não guardar mágoas. Hoje, ajuda outras pessoas em contextos parecidos a conhecer melhor a própria história. E só quer multiplicar o amor entre a família biológica e a adotiva. É como se eu sempre conhecia eles. O vínculo nunca se cortou. Agora a nossa repórter Pamela Soares chega trazendo informações de casos policiais da nossa região. Roda!
A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Jaboticabal, no setor de investigações gerais, desmantelou um esquema ilegal de extração e venda de sangue de gatos. A operação aconteceu ali após denúncias e contou com o apoio aí de diversos órgãos públicos. Na residência ali no Bar Solar Corintiano foram encontrados cerca de 75 gatos em condições insalubres e de confinamento, caracterizando aí maus tratos. A suspeita era que o sangue era vendido para clínicas veterinárias clandestinas. O caso ainda segue sendo investigado e a polícia busca mais informações e localizar as pessoas que estão envolvidas nessa ação criminosa. A Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um indivíduo por tráfico de drogas em Jaboticabal. Durante a ação, foram apreendidos aí diversos entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, além de dinheiro, balança de precisão e materiais para o embalo e também anotações do tráfico e um veículo. A operação reforça aí o compromisso da PM no combate ao tráfico e na promoção da segurança pública. A Polícia Civil de Sertãozinho prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas em um sobrado no Jardim Alvorada, após investigações sobre atividades ilícitas no local. O suspeito permitiu a entrada dos policiais, que encontraram cápsulas de cocaína sobre a mesa. Uma nova busca ainda, eles localizaram ali maconha, embalagens para droga, dinheiro trocado e balança de precisão. O homem alegou estar apenas ali guardando material para outra pessoa. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para a cadeia de Pradópolis. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não vai me trair. Fica aqui no SBT, não saia daí. Estamos de volta aqui no programa A Voz da População e a informação não para aqui na tela do SBT. Preste atenção nessa matéria. Roda! Alex buscou sozinho o tratamento depois de perder R$25 mil em apostas online. Está internado há 2 semanas e pediu para conversar com a gente. Eu quis me expor porque muita gente precisa entender o real motivo do que está acontecendo, sabe? Não é simples, os influencers, eles mentem, infelizmente eles mentem, não é só uma divulgação que eles fazem, aparece eles fazendo esses jogos e eles sempre ganham nos jogos, nunca aparece eles perdendo, entendeu? Influenciado, passou meses jogando online, gastou salários, economias e ainda pegou dinheiro emprestado. Agora fez uma lista para quitar as dívidas e recomeçar. Eu criei na minha mente que para eu estar em paz comigo mesmo, eu quero pagar essas pessoas. Na clínica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ele não é o único em tratamento contra o vício em jogos de azar online. De 1 ano e 3 meses que eu estou aqui, de cada 5 que me buscam, 2 vêm com problema de jogos. E o pior, muitas vezes o problema cruzado. Ele usa uma substância química, no caso cocaína, né, ou álcool, e está associado ao jogo. Então ele bebe, joga, ele usa, joga, então ele fica ali. A sensação de quem usa cocaína de uma maneira psíquica é a mesma sensação de quem joga. Gera o mesmo sentimento de euforia, né? Libera a mesma quantidade de dopamina e a sensação de prazer quando ganha em excesso. É algo irreal. Os jogos, assim como as drogas, ativam uma parte do nosso cérebro que está ligada ao prazer e à recompensa e libera a dopamina, que faz com que o indivíduo queira jogar mais e mais. O problema é que, com o tempo, são necessários estímulos cada vez maiores para alcançar a mesma sensação de prazer. E o que parecia uma brincadeira passa a ser uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A ludopatia é o vício em jogos de azar. Esse transtorno faz com que a pessoa tenha uma compulsão por apostas. Em casos mais graves, é preciso acompanhamento médico e tratamento especializado, assim como ocorre com outros vícios. Existem várias terapias envolvidas nela, uma delas é a prevenção de recaída, mas a prevenção de recaída ou qualquer outra medida passa inicialmente sempre pela identificação de que aquilo se tornou
atingiu níveis de uma patologia, que aquilo já não é normal, que aquilo realmente já está sendo prejudicial em todas as esferas do seu dia a dia, do seu comportamento. Este psiquiatra especializado em dependência química diz que o tratamento, em muitos casos, requer uso de medicamentos. Pode ser um recurso importante no sentido de devolver a rigidez psíquica e inibir esses comportamentos quando a pessoa não consegue mais se segurar em relação ao hábito, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar intermediar para que a pessoa não volte àquele mecanismo. Mas muitas vezes você precisa desse freio químico, que é a medicação, para colocar. As apostas esportivas foram liberadas pelo governo federal em 2018. Nos últimos 3 anos, a procura para tratamento de pessoas com o vício em jogos praticamente dobrou nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs do estado de São Paulo. No primeiro semestre de 2022, foram 191 atendimentos ambulatoriais e 3 pacientes internados. No ano seguinte, 344 e 4 internados. Já este ano, o número saltou para 367 atendimentos e 5 internações. Eu ganhava, perdia, dava mais dinheiro, ganhava, perdia e era um ciclo autodestrutivo. Eu fui me autoanalisar quando eu perdi minha moto, quando eu perdi a confiança da maioria das pessoas que estavam ao meu redor, que gostavam de mim, né? Internado há 3 meses, Guilherme, que tem 29 anos, sabe que quando sair vai enfrentar um grande desafio: aprender a usar o celular sem se perder na ilusão do mundo digital. Viver mais no mundo real, do jeito que ele se apresenta. E com o celular eu consigo destruir minha vida de novo. Estamos de volta no programa Voz da População e ele, Fabrício Fernandes, traz informações aqui exclusivas para a gente no SBT. Roda! Você que está nos acompanhando pode participar, deixe o seu comentário no nosso Zap da População, DDD 11 967 836666, e também você pode mandar algum flagrante. Se você tem câmera de segurança na sua casa, no seu comércio, sítio, fazenda, chácara e registrou algum crime, forneça essa imagem para a polícia e mande para cá para a gente fazer essa denúncia aqui no programa A Voz da População. Vamos agora falar de uma invasão, um assalto que aconteceu em um salão de beleza na capital paulista. Nós temos as imagens, os bandidos chegam e rendem uma funcionária. Apenas a funcionária estava neste local quando aconteceu este crime. Ela foi rendida. E diante desta situação, os bandidos amarraram esta mulher e, na sequência, começaram a pegar objetos. Pegaram secadores e outros equipamentos. Mas o que chama a atenção neste caso é o seguinte: os bandidos, eles também tinham interesse em perucas, em apliques de cabelo, né, inclusive que tem alto valor comercial. O prejuízo para a dona desta loja chega ao valor de R$400 mil. Então, essas imagens já foram fornecidas para a Polícia Civil e o que chama a atenção, que tudo indica que seja fita dada, pois criminosos tinham informações, né, ali de ter esses apliques cabelos, é um produto muito específico. E a gente sabe, quando acontece esse tipo de crime, é porque já existe o receptador, alguém que já vai comprar esses cabelos, possivelmente para revender no mercado clandestino. Então, diante desta situação, a Polícia Civil já está investigando o caso e, claro, tendo novidades, a gente volta a falar aqui no programa A Voz da População. Então, a funcionária ficou amarrada, viveu momentos de terror e os bandidos interessados em perucas, apliques de cabelo. Então, indica uma ação especializada, a famosa fita dada e, claro,
Quando tiver preso, a gente traz essa informação aqui no programa A Voz da População. Vamos seguindo com mais notícias. Caso de latrocínio. O dono de uma loja de veículos foi morto durante um assalto na Baixada Fluminense. Nós temos imagens desse caso triste e lamentável, né? A vítima estava parada ali na frente do comércio, quando de repente chega um homem e aponta a arma, anuncia o assalto. E ali começa no meio deste assalto, uma espécie de reação dessa vítima. O bandido atira neste comerciante, que corre para dentro da loja e para tentar ali escapar desse tiroteio, e o bandido foge com um comparsa que chegou em uma moto. Nada foi levado desta vítima e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Esses criminosos ainda não foram localizados, né? A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, apura, então, este caso. Mais um trabalhador, mais um comerciante que perde a vida para as mãos desses criminosos, desses covardes que atacam a sociedade de bem, né? Então, até o momento, ninguém foi preso neste caso e, claro, que tendo novidades, a gente volta a falar aqui no programa A Voz da População. E fazem isso pela sensação de impunidade. Sabe que, se forem presos, daqui a pouco já estão à solta, né, cometendo novos crimes. Meus sentimentos para a família, né, deste empresário, né, que tem uma loja de veículos, paga imposto, colabora com o desenvolvimento do nosso Brasil e ganhou isso em troca, perdeu a vida nas mãos de criminosos. Estes são os meus destaques aqui no Flagrante. Voltamos ao estúdio. É com você, Paulo Mansur. E a informação não para aqui na tela do SBT. Preste atenção nessa reportagem. Roda. Amanda, 23 anos, foi morta com golpes de canivete pelo ex-namorado na zona leste da capital no começo deste mês. Estava na porta de casa, voltando de uma festa. O ex-namorado não gostou que ela deixou a filha com uma babá para se divertir. Depois do crime, ele saiu para comprar uma cerveja numa loja de conveniência. Samara, 44 anos, levou um tiro na cabeça disparado pelo marido, que se suicidou em seguida. Eles eram de Itapira, no interior de São Paulo. Cauane, 25 anos, foi esfaqueada e jogada da sacada a 5 metros do solo pelo companheiro. O crime aconteceu no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Olá, Hannes, boa noite. Onde estou indo? Andaiar. Tainá, de 29 anos, foi morta a facadas em casa ao voltar de uma balada onde teria sido vista pelo suspeito, seu ex-namorado. Tudo isso só este ano, que mal começou. Elas viraram estatísticas de crime simplesmente por serem mulheres. O nome que se dá a isso é feminicídio e foram registrados 250 casos no ano passado no estado de São Paulo. Há uma outra estatística igualmente dolorosa e preocupante, que é aquela das mulheres que conseguem, não sabem como, sobreviver aos ataques. É o caso da Eliane. Ela tem 42 anos, 3 anos atrás, ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro no pescoço. O corte atingiu a medula. Ela ficou praticamente tetraplégica. Depois de muito tratamento, hoje ela está conseguindo se recuperar aos poucos e ainda utiliza uma cadeira de rodas. Quando foi que você percebeu que esse seu companheiro era um homem violento? Primeiro começou com a agressão psicológica e depois ele começou com a agressão física. Foi quando eu tomei uma atitude e fiz um BO contra ele. No segundo, eu consegui a medida protetiva. Mesmo com a medida protetiva, ele conseguiu te alcançar. Como é que foi? Sim, a ameaça que ele falava que ele ia me matar, ele entrou pela casa do vizinho, me pegou sozinha em casa e me deu 3 facadas. E aí, quando ele foi embora, ele tinha certeza que eu tinha morrido, né? E as sequelas psicológicas e emocionais? Sim, eu faço tratamento psicológico, tomo remédio, né? Continuo com a fisioterapia. Você está tentando retomar sua vida? Sim. Eliane, você acha que a mulher, muitas vezes, ela é julgada
quando isso acontece, as pessoas falam, mas será que, Sim, a mulher sempre é julgada e o homem sai como bonzinho na história, né? Então, de vez das pessoas ajudar, elas criticam, né? Sem realmente conhecer a verdade, né? Teve gente que duvidou que você era uma vítima? Sim. Ainda que saber, será que ela não fez alguma coisa? É isso mesmo. Mas acho que ela mereceu, sabe? E aí, para mim tomar essa atitude, que foi muito difícil para fazer o BO, correr atrás, eu não tive apoio de ninguém, porque as pessoas achavam que era tudo mentira que eu falava, entendeu? Ele está preso? Sim, ele está preso. Mesmo assim, você tem medo? Sim, eu tenho muito medo. Por que você tem medo? Você acha que ele vai sair? Eu tenho medo dele sair ou de lá mesmo ele mandar alguém terminar o serviço, né? O que você acha que leva um homem a fazer uma coisa dessas? É simplesmente ciúmes? Ciúme, como se a pessoa fosse objeto, né? Então, é controlador. Então, você acha que quando um homem diz para uma mulher, eu vou te matar, ele mata mesmo? Mata mesmo. Tem que sair fora, porque realmente vai acontecer isso. E a notícia não para aqui na tela do SBT. Reportagem chegando na tela do programa A Voz da População. Roda! Imagine uma menina que ama aeroporto e com apenas 9 anos já tem um faro especial. Ele tá até fugindo. Tá meio estranho ele. Esse talento fez da Helena uma celebridade na internet. Você, quando crescer, quer ser o quê? Polícia de aeroporto. Por que de aeroporto? Pra pegar drogas. A cena aconteceu durante uma apresentação especial do comediante Hunter Melo para crianças. A mala passou, aí tá com droga. O que você vai fazer? Prender o ladrão? É? Aí tu fala o que pra ele? Por que tu tá trazendo droga? Helena acabou sendo convidada pela Receita Federal para conhecer a rotina de quem trabalha na fiscalização do desembarque internacional do aeroporto do Galeão. Já na chegada, uma surpresa. Essa aprendiz ganhou distintivo e uniforme. Recebeu o carinho dos funcionários da Receita Federal e, entre eles, reconheceu um dos personagens reais da série Área Restrita. E agora é um momento especial. A Helena vai escolher um passageiro para inspecionar a bagagem. Opa, olha só quem apareceu aqui. Trouxe até 2 malas. Esse cara aqui passa, Helena? Não, pode ir, tá suspeito. Não, só tava indo viajar, Helena. Eu sou seu amigo, lembra? Não tem jeito. Vai ter que olhar as bagagens. Isso é leite em pó. A gente vai ver se ficar azul, cocaína. Como no palco, tudo aqui não passou de encenação. Mas no mundo real, o trabalho é sério. Esse ano, em drogas, na bagagem, tivemos em torno de 30 quilos de cocaína apreendida e mais ou menos 20 quilos de êxtase MDMA. Liberado do flagrante de brincadeira, o ator admitiu. Foi uma aula e tanto. O humor é uma válvula de escape para rir, para se divertir, mas também é educativo, né? Faz a gente parar para pensar em coisas que às vezes a gente nunca tinha parado. Não é, Helena? O crime não compensa. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Acesse minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela do SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.